Vamos agora acompanhar e analisar a equipe, tá? Então, a gente já colocou o projeto, a gente já colocou as tarefas, a gente já definiu as entregas, a gente já estruturou um processo. Então, como saber o que cada um está fazendo, como saber como é que está a pergunta do workload que o pessoal falou já. Então, o que está todo mundo fazendo? Vamos entender isso, tá? Primeira coisa, a gente como colaborador tem que saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas fizeram e o que já foi feito e que ficou atrasado. Então, eu aqui, na minha tela de desenvolvimento, por exemplo, nessa equipe exemplo de desenvolvimento, na minha tela de execução, o que eu tenho? Para essa semana, eu posso ver hoje, 3 dias, um mês, qualquer período que eu quiser. Para essa semana, eu tenho essas tarefas que não foram iniciadas, essas tarefas em execução, essas tarefas pausadas e essas tarefas finalizadas, tá? Se eu quiser, posso até aumentar a visualização para ver de uma forma mais fácil o que está acontecendo. Mas o importante é, eu tenho fácil e rápido para saber o que está acontecendo. Esse em execução, gente, é em tempo real, tá? Porque quem já participou dos outros webinários aí do Neotriad, vocês sabem que cada colaborador, quando eles estão executando uma tarefa, vou usar um exemplo aqui, vou entrar na minha home aqui do Neotriad, que é a home do colaborador, tá? Vamos imaginar aqui que, por exemplo, essa é uma home é um colaborador que está trabalhando, ele vai vir aqui, ele vai ter essas tarefas para executar hoje, ele vai dar play numa dessas tarefas. Quando é dado play nas tarefas, é começado a contar o tempo das tarefas, tá? Ou seja, o tempo real de execução. E lá na equipe, essa tarefa aparece em execução. Então, eu sei que nesse exato momento, tem 2 tarefas em execução. O que são essas 2 tarefas? Alguém aqui da equipe está acompanhando o webinário, e esse daqui é a tarefa lá que eu dei play de exemplo. Então, gente, isso daqui é uma coisa muito importante. Quando eu dei o exemplo lá que eu viro e mexo, eu estou em evento, eu estou fora, eu estou em cliente, eu consigo de qualquer lugar ver o que está todo mundo fazendo nesse exato momento. Óbvio que agora já são 9 horas da noite, então realmente não tem ninguém executando nada. Mas ao longo do dia, as pessoas têm que estar aqui executando as tarefas. As pessoas têm que estar com tarefas aí dentro do seu dia. Eu consigo saber o que ainda não foi iniciado. Então, assim, por exemplo, se eu boto aqui para hoje, deixa eu carregar, hoje eu sei que essas 3 tarefas ainda não foram executadas, não foram iniciadas, ou seja, essas 3 tarefas de hoje vão virar o quê? Amanhã elas viram atrasada. E como gestor, a gente consegue alinhar isso da melhor forma, sem ter que perguntar o que cada um fez, o que não fez. Eu venho aqui, ó, consigo analisar. Nossa, o que cada um fez? Olha, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, essa pessoa fez isso. Eu consigo entender muito bem o que está faltando. E além do mais, a gente tem essa tabela aqui, essa coluna de backlog. Então, às vezes, a gente tem um monte de ideias que a gente tem que executar com a nossa equipe, que executar com os nossos projetos, e a gente, às vezes, vai jogando aqui, a gente vai colocando, adicionando a Neotriad sem ter datas de execução. Se você está trabalhando com uma equipe autogerenciável, eu não sei quem aí hoje, quem aqui está no nosso webinário que tem equipes autogerenciáveis, se você jogar todas as tarefas que precisam ser feitas aí futuramente, quando você, de repente, sua equipe ficar sem tarefas, o que você pode fazer? Falar, gente, olha, quando vocês não têm tarefa, vai aqui no Sem Data e pega uma tarefa para vocês executarem. Isso acontece direto aqui na Neotriad. Às vezes a pessoa terminou o planejamento da semana dela já está finalizado, ela vem aqui no Sem Data e começa a pegar algumas tarefas. Por quê? Porque eles já estão trabalhando em atividades futuras aí, tá bom? Então, essa é a primeira parte aí para a gente acompanhar a execução, o que está acontecendo naquele exato momento. Uma outra coisa legal que a Neotriad vai proporcionar, quando eu falei daquele exemplo, se o cliente te liga para saber o que está acontecendo naquele exato momento com a conta dele, ou você quer saber naquele exato momento como está o projeto também, o que você pode fazer? Nessa tela, você pode vir aqui, vir no filtro e colocar o que? Quero saber do projeto Neotriad 6, o que tem para ser feito hoje. Então, ó, hoje tem essa tarefa sem data, essa tarefa está pausada, e essas 2 tarefas estão finalizadas. Ou seja, eu tenho uma visão rápida também do hoje, o que foi feito. Ou seja, não vai ter nada atrasado, 2 tarefas que estavam planejadas foram executadas e não tem nada em execução. Então, para o seu cliente te ligar e você dar essa resposta direta e rápida, vai ser muito fácil. É muito simples você trabalhar com isso, tá?
Então, essa é uma das grandes, depois que a gente monta e estrutura todo o Neotriage, essa vai ser uma grande ferramenta para você trabalhar no seu dia a dia. O gestor vive nessa tela, eu vivo nessa tela. Então, assim, toda vez que eu chego, eu olho essa tela, no meio do dia eu olho essa tela. Essa é a tela que normalmente eu vejo para analisar a minha equipe. Não preciso mais ficar perguntando ou entendendo. Por aqui eu acompanho tudo, tá? Bom, gente, passando então para a sobrecarga, para entender o que os colaboradores, se é uma equipe que está ociosa, se está tendo sobrecarga, quanto está alocado aí dentro de cada colaborador, dentro de cada equipe. Tá? Então, aqui dentro do Neotriage já tem uma área de alocação. O que vai ser essa área de alocação? Deixa ela carregar aqui. Por exemplo, aqui eu consigo ver quantas horas tem alocada dentro do meu time. Aqui eu consigo ver rapidamente quem está super alocado e quem está livre. Se eu ver todos os vermelhos são super alocados. Tá? Então, por exemplo, eu consigo ver que, tudo bem que é uma conta exemplo, tá, gente? Mas o Matheus aqui, ó, ele está super alocado. Eu sei que amanhã ele já tem 8 horas e meia para executar. Ou seja, é impossível ele executar, né? Porque ele não vai trabalhar 8 horas e meia. Ele já tem 7 horas e meia, que a gente também considera como sobrecarga, tá? A gente sempre tem que considerar no planejamento aí, gente, 70% do tempo, no máximo, 80% estourando, porque senão ninguém trabalha 100% do dia aí focado, ninguém trabalha 8 horas, e a gente tem que deixar um espacinho para urgências, tá? Isso vai depender de cada tipo de departamento, cada tipo de equipe, da forma que vocês trabalham, tá? Por isso que é muito legal o nosso processo aí de implantação, porque ele vai trabalhar bastante essa questão de entender como vocês trabalham. Mas a gente tem que tomar um padrão aí de 70% aí de execução que a gente tenha com o Neotriage. Que a gente tem com a produção do nosso time. Ah, tá super alocado. Eu consigo ver o que é? Consegue sim. Você clica aqui no dia da pessoa, aqui do lado ó, vai aparecer todos os itens que ele tem que executar naquele dia. Ah, por que está tão super alocado? Ah, porque o Matheus tem um evento externo de 7 horas naquele dia. Por isso que ele está super alocado. Ah, então eu vou deixar ele com 8 horas e meia, não tem problema. Mas e então no dia 28? No dia 28? Não, no dia 28 ele realmente tem muitas tarefas. Aí aquilo que eu falei, olha gente, ele tem uma tarefa de 4 horas e meia. Como é que eu vou realocar 4 horas e meia? É impossível isso. Então o que eu faço? Então eu pego essa tarefinha aqui de 1 hora e posso passar às vezes para outro colaborador. Passo aqui, por exemplo, para a Ana Júlia. Então o que vai acontecer? Ó, já livrou o dia dele, virou 6 horas e meia, e a Ana Júlia agora está com 1 hora. Ou seja, é muito fácil realocar as atividades dentro do Neotriage. Você não precisa. O Matheus já vai ter recebido uma notificação que ele não tem que mais fazer aquela tarefa, e a Ana Júlia já recebeu uma notificação de que agora ela vai executar essa tarefa no dia 28. Então é muito fácil você entender como é que está essa produtividade do seu time, entender se as pessoas estão sobrecarregadas ou não. Quando você às vezes não sabe tomar, não consegue tomar uma decisão rápida do que se seu time você tem que contratar mais pessoas, é aqui que você vai ver. Como a gente sabe que eu preciso contratar uma nova pessoa, a pessoa começa a ficar assim, ó, igual o Matheus. Tá tudo vermelho, 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 nos próximos 2, 3, 5 ou 2 semanas para frente, tá tudo vermelho. Quer dizer que eu preciso ver o que está acontecendo com essa pessoa e distribuir o trabalho dele. Então, às vezes, eu preciso contratar uma pessoa ou diminuir a quantidade de tarefas que ele está fazendo e passar para outras, ver se eu consigo fazer esse manejamento. Ou, às vezes, eu falo assim, olha, ele está trabalhando em tarefas que, de repente, ele pode deixar para as próximas semanas, porque isso vai virar uma bola de neve. Porque se você pega aqui, por exemplo, essa conta mesmo, tudo bem que é de exemplo. Mas o Matheus aqui tem faltando hoje ainda para completar 4 horas e 50. Agora ele já não vai trabalhar mais. Essas 4 horas e 50 vai passar para amanhã, junta com as 8 horas, já virou 12 horas, que ele também não vai completar. Que vai juntar com essas 6 horas que vai chegar na semana que vem, ele tem 20 horas de atraso. E aí a pessoa fica estressada, fica irritada, não consegue se comunicar direito, e aí você começa a cobrar essa pessoa e ela começa ficar confusa do que ela tem que fazer. Então essa é a forma legal de você identificar e trabalhar o seu time. Aqui, com uma simples olhada, você consegue saber o que você pode fazer, realocar, para entender aí começar a entender a gestão e até mesmo como você gerenciou e como você delegou as atividades aí do seu dia.